Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, não é? Basta a gente saber como contar essa história. E para contar as histórias, eu tô junto. É através do diálogo, do Papo com Elias. E hoje tem um convidado muito especial. Nós temos aqui um convidado que pertence ao universo da gastronomia. É o Daniel Neto. Você conhece Daniel Neto? Claro que você conhece. É o nosso querido Nenel. Dá uma olhada, ó. Ô, Elias. Grande Nenel. Felicidade de estar aqui. Ô, querido. Você é uma das minhas referências aí no jornalismo. Não, nem tanto, nem tanto. Quando eu era adolescente, não tô te chamando de velho, mas eu já te assistia. É porque eu comecei muito cedo. Você começou muito cedo. Então, pô, um prazer estar aqui. Ô, Nenel, muito legal. Mas eu quero ir mais fundo, não a sua adolescência, quero ir na sua infância. Sim. Como é que é o Danielzinho, assim? Onde é que você nasceu em Danielzinho BH mesmo? Nasci em BH. Era Danielzinho porque meu pai é Daniel. Você apresentou, eu sou neto, então avô Daniel, meu pai e eu. E eu cresci tive uma infância muito feliz ali no bairro Funcionários. Morava em cima de um botequim, você acredita? Acredito. Então, hoje em dia, quando pensa, você fala assim, tudo... A gente estava conversando em off, você falou, tudo faz sentido, tudo tem uma explicação, né? E era uma rua muito legal ali na rua Cláudio Manuel. Tinha um boteco embaixo, tinha uma queijaria, uma padaria, sacolão, cara? Uma loteria, tudo é aquele prédio antigo, pequenininho, que o comércio fica embaixo. É muito legal, né? Ainda tem esse prédio lá? O prédio tá lá. E eu morei lá até os 17 anos de idade. E meu pai tinha conta no boteco, tinha conta na padaria, pagava no final do mês, né? Ou no início, eu não lembro. E aí esse boteco chamava Tipiti. Era o cara que abriu era paraense, mas eu não peguei essa época, eu já peguei outros donos. Então era onde meu pai ia, reunia ali, meu pai sempre bebeu no balcão. Eu ficava com minha mãe não bebe, mas às sextas ela ia com as amigas dela, então a criançada ficava correndo ali. Você é filho único? Não, tenho um irmão 12 anos mais novo, temporão, assim. Mas durante muito tempo fui filho único. Nessa época de minha lembrança, assim, tenra infância. Então, às vezes minha mãe, a gente pegava o PF ali na velha marmita. Isso. Você lembra? Claro. Pegava a marmita assim, não era marmitex igual hoje. Não, assim. não. Era aquela marmita de metal, assim, aí colocava lá. Então, tem ótimas lembranças dessa época. Ô, Nenel, aí com 17 anos você resolve fazer jornalismo? Na verdade, um pouco mais tarde. Aí eu decidi fazer jornalismo e entrei na faculdade achando que eu ia ser jornalista esportivo, porque meu pai é jornalista esportivo. E aí saí como jornalista gastronômico. Agora me conta uma coisa, eu tenho um grande amigo que infelizmente eu perdi agora recentemente, que ele era historiador e era coordenador de produção lá na Rádio Confidência, querido Cleiber Pacífico. E o Pacífico, como ele era historiador, ele sempre virava pra gente da comunicação e falava assim, vocês fazem comunicação, mas vocês são artistas frustrados. Ele era meio punk, sabe? Sim. Ele virava assim, você quer ser escritor? Não tem coragem de ser escritor, vai ser jornalista. Você desenha muito bem e tal, mas não quer ser pintor, vai ser publicitário. Você quer, sei lá, mexer com teatro e acaba indo para comunicação. Você é um artista frustrado que foi para comunicação? Na verdade, já sabe que eu sou músico também, né? E sou baterista, semi-aposentado, mas assim, a gente fez coisas legais, assim. E é engraçado que hoje eu tenho amigos, assim, músicos e tal, que sempre foram meio ídolos nossos, assim, mas eu não conheci eles pela música, que minha banda sempre foi pequena, aquela coisa. Eu conheci pelo Baixa Gastronomia, pelo jornalismo gastronômico, mas eu toquei quase 25 anos na noite, assim, sempre adorei. E talvez mas eu acho que eu não me considero frustrado, não. Acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, assim, sabe? Aquela coisa de lançar um disco e
só dedicar a banda e todo o dinheiro ir pra banda e não ter dinheiro para tomar uma cerveja, mas consegue fazer... Aquela sabe? dureza, né? Aquela dureza clássica. Mas foi muito bom, assim. Então, eu não me considero frustrado, não. Mas Sim. acho que eu... Mas faz sentido um pouco o que Faz ele fala, né? total sentido. A gente da comunicação, eu, por exemplo, Mas eu gostava de entendi, desenhar. E fui fazer publicidade. Então, assim, a gente fica meio, não vou fazer belas artes, vou fazer né, alguma E coisa. é normal, né? A gente vê muita gente do jornalismo da publicidade que toca, que canta. Muito jornalista que é escritor também, né, Nenel? Jornalista que é escritor. Cara que gosta de escrever, acaba lançando livro, né, essa coisa toda. É uma vontade que eu tenho de lançar um livro. É mesmo? Não sei, um livro sobre a gastronomia belo-horizontina, não sei, assim, eu tenho alguma ideia, assim. E a galera fala, pô, mas lança um aplicativo, um negócio. Quero também, mas eu gosto do livro físico, ainda acho que faz muita, né? É legal demais, pegar um né? livro, folhear, eu acho essas coisas muito importantes do tato, né? Boa. Vamos lá, Baixa Gastronomia, como é que surge? Surge em 2009, numa época que eu estava tocando muito, eu formei em jornalismo em 2006, aí tinha aquela coisa de sair do show e comer alguma coisa, e eu sempre gostei dessa coisa de comer. Minha mãe cozinha muito bem e tal, e aí tinha aquela coisa de ir na madrugada comer alguma coisa, eu falei, vou escrever sobre isso, Baixa Gastronomia. E dando dicas para as pessoas comerem. Dando dicas. E o blog começou assim, né? O blog, o antigo Blogspot, a turma que é mais nova aí talvez não se lembre, né? Já é coisa do passado. E aí abri um blog e comecei a escrever uma espécie de guia, né? Da cidade e tal, porque era uma época, 2009, que tava muito glamour na gastronomia. Era aquela coisa das espuminhas, daquela cozinha do Ferran Adrià lá na Espanha, que é um gênio, né? Mas assim... mas eu sentia falta de, o que a galera come? O trabalhador, a pessoa comum, né? O mocotó da esquina. Isso. E aí... E o lance do artista também, né? O artista toca na noite, atua no teatro à noite, depois quando sai, velho. Quer ir comer alguma coisa. Uma coisa e não tem muita cerveja, grana, né? Pouca grana, procura alguma... E aí eu defini os pilares do que seria meu trabalho. Isso. Tem até muito tempo que eu não falo sobre isso, assim, Boa. É bom relembrar. Comida primeiramente boa, farta e com custo-benefício legal. Tá. Mas tem que ser boa antes de tudo. Não adianta, porque vem um pratão, então se não for boa, não adianta, né? Então assim, comida boa, mas farta e com um bom custo-benefício. E o que é comida boa para você? Uma comida bem feita, né? Você gosta de comida caseira, não gosta? Amo comida caseira. E as pessoas, uma comida, eu ia falar uma comida com técnica, mesmo que a pessoa que cozinha não saiba que tem essa técnica, né? Outro dia eu vi a tia, como é que é a tia? Esqueci o nome da tia, das batatas, que corta a batata e Sim, você... a tia Ruth. Tia Ruth. Maravilhosa. Você falou de uma técnica que eu fiquei imaginando ela, você falou, você é tipo Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado, corta a batata e joga no outro. Porque ela corta a batata tipo chips na Isso, mão. fininha. Fininha. E ela, o dia eu fui lá, tava conversando com ela na cozinha, até filmei, ela conversando comigo e cortando a batata. Eu falei, o Ronaldinho Gaúcho, quando olha para um lado e toca para o outro. Então tem técnica, nessa Tem comida técnica. simples, né? Tem técnica. A galera fala, né, que o nosso pingue frita da gastronomia mineira é o confit francês, né? Então, existe técnica, mesmo que a pessoa não saiba que está utilizando uma técnica. E tem muito... e uma coisa que eu gosto também, que eu sentia falta, era colocar essas pessoas no holofote, né? A gente tem que dar muito valor para essas pessoas, né? Que às vezes nunca tiveram um reconhecimento, nunca apareceram no jornal, na TV. Sim. Isso o concurso Comida de Boteco também faz, né? É muito importante para Belo Horizonte, né? Eles também fazem isso e eu acho super importante dar luz para essas pessoas, né? Holofote, na verdade. O Nenel, quando é que você começa a sair de Belo Horizonte? Porque hoje você está no Brasil inteiro, né, com essa coisa da baixa gastronomia. Sim. Como é que foi isso, sair de BH? Demorou um pouco, né? Demorou até ter o mínimo de condição para sair, assim. Condição é grana. Grana. É. Porque a galera acha, às vezes a gente fica pensando, o blog começou em 2009. Eu considero que uma virada, assim, foi quando o Instagram começou a dar muitas curtidas, que eu vi que a coisa estava mudando, foi 2017. Então 2017, foram 8 anos. 8 assim, anos, cara. sabe, de muita batalha, relação, assim, ainda relação. tem muita, né? Isso. Mas esses 8 anos meio assim, para conseguir algo, assim, sabe? Tá. Que foi o ano também que eu entrei na rádio, 98. Importante para você, né? Muito. E essa coisa do Instagram, assim, foi um ano que de alguma forma deu uma virada, assim, sabe? Então eu considero 8 anos que muita
de dar, como é que é, burro em ponta de faca, assim, Se né? desse 10 anos, talvez você desistisse. É, Não, pelo amor de Deus. mas eu sou um velho romântico, né? Já tentei demais com banda, essas coisas. E é isso. Legal, mas me conta, quando é que você sai de BH? Você fala assim, vou tentar fazer baixa gastronomia fora. A primeira postagem que eu fiz foi em 2010, mas aí, sério, igual você está falando, eu acho que foi em 2022, foi recente. Isso. Uma coisa, 2017 eu fui algumas vezes para o Rio, que é uma cidade que eu gosto muito, que eu acho que tem essa coisa dos antigos botequins, né? Daquela coisa da tasca portuguesa, uma cidade muito antiga, mas eu coloco 2022 também como um ponto ali para começar a viajar e colocar isso pelo menos uma vez por ano, tentar ir para fora, ou 2 vezes por ano em cidades. Ano passado, por exemplo, eu fui a Belém, que é uma cidade incrível. Sensacional, né? Salvador, quando você foi também, é legal Salvador, aquela série. é muito legal. É. Então, assim, eu considero 2022, assim. Boa. Você falou do Rio, eu acho engraçado uns personagens que aparecem com você. Sim. Como é que peças são aquelas ali? Olha, no Rio de Janeiro tem um bonde boteco, né? Que é um cara muito legal, que é o Marcos Bonder, que o apelido é Bonde Boteco, tipo James Bond, assim. E o Bonde é um cara também que faz... Como é que você conheceu ele? Pela internet. Não Essa acredito, coisa de cara. vai se seguindo e tal, aí troca uma ideia, tô indo pro Rio. Assim como o Gabriel da Muda lá, o Gabriel Cavalcante, que é um sambista conhecido lá, né? Que faz o Samba do Trabalhador, com o Moacir Luz. Então, essa galera é muito legal conhecer pela internet. A internet dá essa oportunidade. Aí o bonde vem para BH, aí eu levo ele nos botecos, ele me leva lá nos botecos. Não, ele é muito engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Porque ele tem É um uma cara gordinho, careca, mas tem hora que ele faz uma cara de meio mal-humorado. meio assim. mal-humorado, Não é? fala rápido, com uma dicção, assim. Aí você fala, calma, bonde, calma. Super ansioso, Não, uma você pessoa forma uma parceria maravilhosa. muito legal com ele. Vocês são muito diferentes, Muito diferentes. mas dá muito bem. E a gente assim. briga 3 vezes por dia, fala as pazes e tal, sabe? E eu acho que essa coisa de conhecer, o Anthony Bourdain faz isso muito no programa dele, né, que eu acho sensacional, é que sempre recebeu alguém da cidade. Não adianta, por mais que você tenha a internet nos ajudando, o Google, você vá procurar, você acha muita coisa, mas o local, uma pessoa local sempre vai conhecer uma coisinha que Isso. quem é de fora não acha, às vezes, nem na internet, assim. Eu me lembro do Sul, não sei se foi Porto Alegre, você tinha um manual de dicas enorme. Você tinha uma... Eu viajo assim. Não é impresso, mas você tinha muita coisa assim. Eu tenho um arquivo em casa de vários lugares do mundo para ir, né? Com o nome do lugar, só falta ir agora. Eu brincava que falta a verba e o meu medo de avião, assim, que eu tô tentando vencer agora. Não, você tem medo de avião? Morro de medo de avião. Que isso, né, meu? Qualquer balançadinha eu já seguro mais firme na poltrona, mas eu tinha meio que pânico, assim, então eu tô conseguindo... Porque esse trabalho, se a gente quer viajar, mostrar pra galera, tem que largar o medo, Cara, né? quem tem medo de avião, eu conheço outras pessoas. É muito ruim, cara. É horrível. Tem que tratar, porque senão, assim, você não consegue, velho. Teve uma vez que eu vi o comandante chegar junto comigo, eu falei, tá atrasado, deve estar de ressaca. Aí você já começa a criar na sua cabeça os negócios. E ele entrou com o pé esquerdo no avião, eu falei, que isso, velho? Você vai cair. observou tudo. Vai cair o avião, aí eu tive certeza. Minha esposa disse que a gente tem que ficar de olho na tripulação. Se eles botarem um cinto, sentarem rapidamente, vai dar problema. Vai. Então... E eu gosto, às vezes, quando viaja alguém, assim, da mesma companhia ou de outra no avião, né, que está fazendo ali uma perna para ir para outro lugar, eu fico observando essa pessoa, se ela está tranquila. Eles sempre estão tranquilos, né? Mas... E o avião é fundamental, né, para a gente poder viajar. Tem muito lugar para ser desbravado, assim, eu acho. Boa. Vamos pensar numa coisa aqui que eu achei legal, que você falou das pessoas, né? Dos lugares onde você vai, que tem que ter uma pessoa. O boteco, a gente pode pensar o boteco como um retrato da sociedade brasileira, assim? Não, total. Eu acho que no boteco... O boteco é muito democrático, né, Elis? Tem pessoas de várias classes sociais, de várias crenças políticas e religiosas. E geralmente dá certo. Pode ser que uma vez ou outra tenha uma discussão e tal, mas geralmente dá certo, as pessoas se dão bem. Um lugar aqui em Belo Horizonte que eu considero o balcão mais democrático da cidade é o Nonô, o Rei do Caldo de Mocotó. Sim, no centro. Ali dá toda a fauna e a flora possível. Né? O desembargador do lado do engraxate, isso é muito legal. Travesti, assim, né, Travesti, cara? as meninas que trabalham na noite, os desempregados, jornalistas. Nossa, esse então dá demais, né, cara? Então, assim, todo mundo junto ali. Tem hora que é mais ou menos como o mundo deveria ser, assim, todo mundo se respeita, tá todo mundo de boa. Muita gente fala isso, assim, que essas discussões que a gente tem nas redes sociais,
no boteco não teríamos. Você concorda com isso? Concordo, porque na rede social é mais fácil, né? Todo mundo é mais corajoso, né? Quando você está de frente com a pessoa ali, é mais difícil você xingar uma pessoa. Você chegar nesse ponto, você já está em vias de fato ali, né? Uhum. Então, eu acho que falta isso, falta essa... O boteco sempre foi um centro de discussão mesmo, né? Até tem uma coisa meio preconceituosa que alguém fala assim, muito comentarista fala assim, em programa de futebol assim, mas isso é papo de boteco? Então eu falo, não, gente, é como se o papo de boteco fosse... Né? Fosse ruim, né? Fosse baixo nível. Não, né? O papo de boteco é muito legal. É muito legal. E as figuras, né? Boteco que se preza tem que ter um mentiroso, aquele cara que conta vantagem, que você sabe que é mentira, você finge que acredita. O chato é fundamental no boteco. O chato? O chato. Por mais que você não aguente o chato, quando o chato não vai, todo mundo sente falta. Pode reparar. Tinha um cara no bar do João da Savassi muito chato, nem vou citar o nome, apesar de que a gente acha que ele morreu porque ele sumiu. E esse cara era muito mala, mas muito mala. E aí ele não foi um dia, o pessoal sentiu falta dele, não foi dois, no terceiro dia a gente não, né? O João tava ligando para a família dele, tá tudo bem, a galera tá sentindo a falta. Então é muito legal. Tem o cara que gosta de ficar quieto no canto dele, né? E eu brinco que o dono do boteco é uma espécie de um terapeuta da vida real, terapeuta das multidões, né? Nossa, que esse sofre. Tem que escutar, às vezes dá conselho, né? Às vezes pendura, nem ganha, a grana não aparece ali na hora, não né? aparece, tem que falar, não, então volta. Tem a coisa do pendura é muito interessante, né? Uhum. Eu lembro quando eu era mais novo, meu pai já chegou a trocar cheque no boteco de confiança. Pô, Sim. tô sem grana aqui, final do mês, segura um cheque aqui pra mim. Uma 5 semana, dias, uma isso. semana Uhum. e tal. Então o boteco tem essa coisa da comunidade em torno, né? Eu acho muito importante, assim. Essa coisa até de confiança, de criar uma confiança com as pessoas. Eu acho que traz segurança pro bairro. Os solitários também é um lugar legal da pessoa não ficar sozinha, né? Exatamente. Né? Tem muita gente solitária, né? Muita gente. E é bom para ele estar ali trocando uma ideia. Eu acho que o boteco é muito importante. Assim, ele é mais... Claro, tem todos os problemas que tem na sociedade, de alcoolismo. Não dá para negar a gente ficar só aqui... Isso, levantando a bola. Tem que ter visão crítica também. Né? Tem problemas, mas eu acho como tem em todos os ramos da sociedade, né? Mas o boteco é mais importante do que muita gente imagina, assim. Ele é para a comunidade, para a vida das pessoas. Tem gente que, é isso que você falou, é sozinha, que o boteco é a vida dele, é onde ele é ouvido, é onde ele é bem tratado. Nenel, tinha um colega, um amigo, que ele ia para o boteco para ele ler. E ele sentava no boteco e pegava um livro ou um jornal e ficava lendo. Ele não gostava que alguém sentasse com ele lá, mas ele adorava ler no boteco. Esse cara é meio doido. Não, tem gente que gosta disso. Cada um. Tem umas cenas que eu adoro. Senhores, cada um fica na sua mesa. Isso. Cada um com a sua cerveja de preferência e eles conversam entre eles. Isso, eu notei isso lá. Só que um numa mesa, o outro no outro. Então, assim, é muito interessante você ver essa dinâmica no boteco. Tem um cara que vai para ler porque... Por algum motivo a casa dele às vezes tem criança ou tem mais gente que não dá para ele ter ali um momento. Ele procura um sossego no boteco. Procura incrível um sossego isso, no né? boteco. E encontra. Tem boteco de todos os tipos, né? Tem boteco barulhento, tem boteco que é muito silencioso, né? Então acho que tem para todos os tipos, assim. Boteco é muito machista? Ainda é, mas já foi mais. Você citou comida de boteco aqui, eu acho que a maior contribuição do concurso que eu acho que é pouco falado, isso, na minha visão, a maior contribuição foi levar as mulheres. O concurso é do ano 2000, boteco sempre foi uma coisa muito machista. De mulher, às vezes, ter que atravessar a rua, né? Isso. Então, acho que o concurso colaborou muito para essa coisa nos últimos 20, 25 anos, para ser um lugar hoje que eu acho que é bem menos machista, ainda é, mas é bem menos. Mulheres hoje vão sozinhas, sentam, com as turma de mulheres. Vai com a turma, bebem até mais que a gente. Uma coisa legal que você falou, o comida de boteco, ele tinha o banheiro também tinha que ser limpo. Banheiro. Isso atraiu as mulheres também. Né? Porque o banheiro era meio barra pesada. Ainda tem uns barra pesados. De vez em quando você posta uns banheiros lá barra pesada. Eu gosto de postar o banheiro, não o banheiro em si, mas eu gosto daqueles avisos. É proibido, sei lá. Tem um que é muito bom ali no bar na Afonso Pena, que é assim... acho que alguém já deve ter lavado o pé na pia, alguma coisa tipo assim. Lavar somente as mãos, por favor. Que a pia fica fora do banheiro, assim, sabe? Você sai do banheiro, aí
Então, assim, eu adoro tirar foto desses avisos, essas coisas diferentes, assim, né? Porque o boteco a gente dá muita risada também dessas coisas pitorescas, né? Muito bom. O Nenel, QR Code, por que você não gosta de cardápio em QR Code? Na verdade, eu sempre sou um grande crítico ao cardápio QR Code. Eu acho que ele tem que ter, porque tem gente, às vezes, que tem um problema de visão, que ajuda, mas eu acho que tem que ter também o cardápio físico. Eu sou a favor de ter as duas opções. Porque, Elisa, eu acho que o cardápio QR Code, ele é mais excludente do que ele inclui. Por exemplo, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem telefone. Sim. Pessoas mais velhas, nossos pais, tios, essas coisas, muitos têm dificuldade. Né? O meu telefone, não é todo boteco que eu chego que consegue ler o cardápio. O meu telefone tem alguma coisa que o meu não dá. Que bom. Então não dá. Aí que nasceu. E aí o QR Code, eu acho que tem que ter a opção do cardápio físico, essa coisa do tato também. E outra, a gente vai no boteco, hoje em dia a gente fica tão ligado em tela de telefone o dia inteiro, usa mais do que precisa, né? É maravilhoso para você se comunicar, trabalhar, mas a gente acaba usando muito. A gente vai para o bar, para o restaurante, querendo estar com a pessoa, um amigo, a esposa, o marido, conversar. E aí o que faz? Ele volta para te colocar na tela e você tem que olhar dentro de uma tela. E a gente sabe como é que é. Aí chega um WhatsApp, você vai ter que olhar. Aí chega um e-mail, você tem que responder. Acaba que quando você vê, você está 20 minutos ali e não está curtindo o momento. Né? Então eu acho que o cardápio físico é fundamental por causa dessas coisas. Eu acho que o bar é um momento da gente se desligar. Boa. Sabe? Vamos lá. Beatles dentro do bar. Eu queria que você falasse desse negócio. O Saleira, como é que é isso? Outra coisa que eu tenho algumas pequenas lutas, né? Porque a gente perde, todo dia a gente perde a guerra, né? Mas a gente ganha ali uma batalha vez ou outra. Eu brinco que o Saleiro e o Paliteiro são Lennon e McCartney, né? Porque, outra coisa, se você parar para pensar, no mundo do jeito que está hoje, assim, aquecimento global, a gente gerando um lixo incalculável. Isso. Essa coisa de ter um sachê de sal, eu acho um absurdo, que você tem que rasgar, gerar lixo. Além disso, você desperdiça, que muitas vezes você não usa o sal. Exato. Mas o sal é barato. Não importa, desperdício é desperdício, né? E dá aquela sujeira, assim, que ele joga, suja o chão, a mesa. E o palito é ainda mais bizarro, porque cada palito é um plástico. E você tem que abrir um plástico e tal. Então, eu não vejo a mínima... Por que tirar o saleiro e o paliteiro, sabe? Não tem a mínima... É uma falsa ideia de proteção que a gente tem, assim, sabe? Então vamos escalar os Beatles aí. Qual que é o Eu quarteto? chamo o saleiro de Lennon, o paliteiro de McCartney. Porque geralmente a gente fala saleiro e paliteiro, o saleiro vem antes. É igual o Lennon e McCartney. Uma vez eu viajei, mas eu não me lembro. Eu acho que o molho de pimenta era o George Harrison. Isso né? mesmo. E o Ringo eu não lembro, mas E uma vez eu estava no Nordeste e falava assim, a farinha de mandioca tem que ser Tu vens. O Seu Valença. O Seu Valença. Que ótimo, Aí cara. a gente foi brincando, criando assim. Mas o mais forte é o Lennon e McCartney, eu tenho que criar os outros. Tem que ter alguém do clube da esquina, né? Isso. Tem que pular o Loborges, isso é muito legal, o Milton cara. Nascimento, o Beto Guedes, a gente vai achar eles. O Nenel, por que você é tão apaixonado por Buenos Aires? Porque Buenos Aires respira boemia, né? A gente sai numa terça-feira, meia-noite, você vai achar lugar aberto, cheio, servindo comida boa. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. O Rio de Janeiro tem isso também. O Rio de Janeiro tem isso também. São cidades cosmopolitas. E Belo Horizonte é meio jeca nesse Muito, ponto, né? muito. Porque Belo Horizonte tem uma luta, né? Eu posso falar como Belo Horizontino, a gente, né? Mineiro, a gente pode falar. Pode falar, por favor. Então, do bom e do mal, né? Belo Horizonte, ao mesmo tempo que quer ser cosmopolita, ela faz umas coisas que não são de cidade cosmopolita, né? Tá fechando cada vez mais cedo a cidade. Outro dia eu estava no edifício Maleta, tradicionalíssimo. Aí a gente estava no Feijão Maleta lá em cima, tomando uma cerveja, comendo uma coisa, foi fechar, falei, vamos ali no Lucas, na cantina, que sempre era uma quinta-feira, Elias. 11h50 estava fechado. Sim, sim. Não estou falando aqui de 4 da manhã, não. Estou falando de 11h50 eu também. De um lugar que sempre Casa dos Contos também fecha meia-noite. Lugares que sempre foram conhecidos por receber os artistas, essa coisa da noite. Tá cada vez mais complicado. E tem aquele papo chato assim, a cozinha fecha às 11h30. Você vai pedir mais alguma coisa? Você tá cheio, né? Mas isso está muito complicado. BH, então assim, são poucos os lugares que hoje em dia vão até mais tarde. Assim. Então vamos falar de Buenos Aires. Você falou dessa coisa de ter vida o tempo inteiro. Você conhece, é muita vida, né? E Cidade pulsa.
muito pulsante. Além disso, tem boteca em Buenos Aires? Tem, são os chamados bodegons, né? Os bodegons são maravilhosos, geralmente são botecos muito antigos, pé direito alto, é uma característica diferente dos nossos botequins brasileiros, né? E eles sentem muito orgulho disso. Tanto que tem os bares com alma lá, que não, os bares com alma são os daqui de Belo Horizonte, De Belo que vai Horizonte. ter. É uma parceria da Belotour com o Sebrae Minas, que eu acho que vai ser muito legal. Lá são os bares notáveis. Bares notáveis? Os bares com alma são inspirados nos bares notáveis. Então, eles fazem um circuito e lá na Argentina eles dão vantagens, eles dão alguns descontos em impostos e tal, uma coisa para manter a tradição mesmo. E aqueles garçons antigos de gravata que atendem muito bem. Eles são clássicos, né? São muito clássicos. Os argentinos têm isso, né? É. Tá numa crise danada, sem grana. Mas o topete tá em pé. Tá em pé, né, cara? É uma coisa muito louca isso. E a comida é deliciosa, aquela coisa, né? Eu acho os bodegons lá, tem essa coisa. Seria o boteco argentino, assim. Então... Eu achei muito farto, até demais, assim, sabe? né? Quando a gente pede uma porção para uma pessoa, serve duas. É. E eu fiquei um pouco assim, poxa, que pena, porque né, desperdiça muita coisa. Né? Os cortes de carne são enormes. São assim. tudo muito caprichado. Uma boa opção lá são as picadas, né? Que são os queijinhos, os salames e tal, essa coisa que eles são muito bons nisso. Essa coisa de ser bem servida, a gente tem alguns botecos aqui também, né? Uhum. Sabe, ou então alguns restaurantes, assim, chopp da fábrica, tipo assim, macarrão para uma pessoa, come Nossa. 3, né? Aí você chega em 2 pessoas, fala, eu quero um para 2, por favor, comem 5. Agora, na Argentina também tem um rock na Argentina que você gosta, né? Eu adoro o rock argentino, Fito Paz, Charly Garcia, aquela galera toda Soda Stereo, eu acho muito legal. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente acha que a gente não faz parte da América Latina, não sei se por causa da língua, a gente está muito pouco conectado com eles, né? Tanto que eu falei com eles, nós somos a América Latina, né? Então, assim, eles são mais conectados entre eles, assim, a gente não se conecta tanto. Também porque a gente é muito grande, né? Uhum. E eu gosto muito dessa coisa da América Latina, da comida sul-americana, uma coisa que me interessa muito, assim, sabe? Colômbia, como é que é? Gosto muito também. Bogotá é uma cidade mais fria em todos os sentidos. Medellín é Belo Horizonte. É mesmo? Por quê? Você chega em Medellín, eles têm um prato lá, que é o prato nacional colombiano, mas que vem de lá, que é a bandeja paisa. A bandeja paisa é um PF que vem arroz, feijão, geralmente com pé de porco dentro, e já é bem boteco. Tipo feijoada, cara. Só que é um feijão roxinho. Roxinho. Maiorzinho assim. Grande. Aí arroz, vem feijão, carne moída. Olha. Mas eu digo que a carne lá é ralada, não é moída igual a gente, é bem pequenininha mesmo, é o tal do boi ralado. Aí vem um ovo frito, aí vem chouriço. O nosso chouriço, que eles chamam de morcilha, e geralmente lá é recheado com arroz, linguiça, e é isso. E a única diferença é que vem um abacate, que aqui no Brasil é o único país do mundo, eu acho que a gente come abacate como doce, né? É isso. Mas é igual. Aí já é Minas. Aí eles têm uma cachaça lá que chama aguardiente antioquenha, que é do estado de Antioquia, de onde fica Medellín. É feita de cana, muito semelhante à nossa cachaça, a única diferença é que tem anis. Dá sabor, assim, mas a ideia... E lá tem botecos parecidíssimos com o nosso. Tipo o boteco da esquina da sua casa, assim. É mesmo? É muito legal. Então, assim, eu sou apaixonado por lá. E no cachorro quente eles colocam batata palha. Isso é muito Belo Horizonte, né? Nosso sanduíche de trailer, cachorro quente, tudo tem muita batata palha. Assim. Você gosta de batata palha? Eu gosto. Você gosta? Gosto. Pimenta biquinho, você gosta? Não é que eu não goste, o problema é que coloca pimenta biquinho em tudo, você já reparou? O cara acha que o prato dele vai ficar mais bonito se colocar pimenta biquinho. Você pede uma porção de batata frita, chega com pimenta biquinho. Fala assim, gente, que é isso, entendeu? Muqueca com pimenta biquinho. Muqueca com... Você ficou revoltado com isso? Não, foi acarajé. Acarajé. Colocaram pimenta biquinho no acarajé. Pô, nem o acarajé, que é uma comida de santo, se respeita mais. Muito legal isso. Tem uns temperos da moda também. Esse outro dia você falou sobre isso. Você fala sobre isso? Falo, eu sempre brinco com essa coisa. Os temperos da moda. Agora é o chimichurri coloca em tudo. Em tudo? Eu gosto, todo mundo gosta de chimichurri, eu acho. Mas não precisa colocar em tudo. Sabe, é mais ou menos isso assim. Pô, catupiry é legal, requeijão. Catupiry é uma marca de requeijão. Pô, é gostoso muitas vezes. Mas não precisa colocar em tudo. Coloca na empada, coloca no quibe, fica tudo com o mesmo gosto. Cheddar no acarajé? O cheddar radioativo, aquela massa laranja que a galera coloca. Então tem umas radioativo coisas... foi ótimo, cara. Aquilo é um veneno, né? Então assim, agora é o pistache, né? Tudo tem pistache.
pistache é a coisa do momento. Então eu sempre brinco com isso, assim, faço uma crítica, assim, mas É muito brinco. bom você fazer isso, porque acaba banalizando o Acaba produto banalizando. e a gente acaba não conhecendo o valor do produto, né? A pimenta biquinho tem um lugar para Tem ela, o lugar né? dela. Eu gosto muito da pimenta biquinho. Eu não sou chegado realmente de pimenta biquinho, mas eu gosto dela quando fazem geleia, por exemplo, que é uma Sim. coisa legal. Salada. E né? não é, pô, pode usar pimenta biquinho, mas entendeu? Você tem um bar, não precisa vir tudo com pimenta biquinho. Eu acho o momento, eu acho a hora. Entendeu? Por isso que eu gosto mais dos botecos do Mercado Central que vendem só o fígado com jiló e cebola, sem perfumaria. Isso. Sem pimenta biquinho, sem alho torrado. O tempero tá na chapa ali, que não lava, né? Aquele tempero que tá lá há anos, o segredo da chapa é aquele. Nenel, você já passou mal em boteco? Não, Nunca. não, tô... não tô Ir no banheiro lembrado. para vomitar ou uma diarreia em cima da hora? Não, a assim? última diarreia que eu tive... cara, não, pode falar isso? Pode? Acho que é das grandes humilhações da minha vida, voltando da Colômbia, no avião. Ah, não, cara. Usar o banheiro do avião é uma coisa muito humilhante. Não, você já tem medo de avião, ainda teve uma diarreia no avião. Diarreia no avião. Dignidade zero. Zero. Então, assim, é um momento horrível da minha carreira. Porque você já tá apertado naquele banheiro que é apertado. Muito apertado. Aí você vai, né? E aí você limpa. sai, geralmente tem uma filinha ali, Isso, sabe? Aí é você- constrangedor. Constrangedor. Não, e a diarreia ela pede para voltar, sem avisar. Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Aí você afila. Aí tem uma pessoa na fila, você começa a tremer, aí você anda dentro do avião, aí suando. É um momento de muito horrível. Por falar em suar, cadê a toalha? Hoje eu não trouxe a toalhinha, né? A toalhinha, muita gente me pergunta, por que você anda com uma toalhinha? Isso. São duas as respostas. Primeiro, para o suor. Você está ali, o boteco, você é um atleta do boteco. Elias, é o seguinte, você não pode ser pode ser, se você quiser, mas para quem gosta de boteco, você não pode ser um corredor de 100 metros, você tem que ser um maratonista. Vai devagar, toma uma água, come ali devagar, porque o boêmio não come o boêmio belisca, né? Porque se você come muito, você não Perdeu a aguenta mais graça. beber. Isso. Pelo menos depois de velho, né? É. Quando eu era mais novo, eu comia um rochedão no bolão e continuava bebendo com a turma. Uhum. Hoje em dia é impensável. Então, a toalhinha é para limpar, e para limpar a tela do telefone na hora de fazer uma foto, sabe a tela meio embaçada? Ao invés de usar camisa, Tem a manha total aí. papapá ali, então a toalhinha O Nenel, você gosta muito de andar a pé, né? muito. É. Eu não dirijo, né? Isso. Cresci numa casa sem carro, meus pais não dirigem também, então para mim é uma coisa normal, sabe? Hoje eu ando menos do que eu já andei, assim, mas uma coisa que eu voltei. Minha terapeuta falou, você tem que andar mais. Então. E você gosta de filmar os seus pés. Por quê? Eu não sei por quê. Talvez seja porque eu gosto muito de piso antigo de boteco. Como é que é o passado não se paga? História não se compra, né? História não se compra. É. Eu gosto muito porque o boteco é um lugar que... ali tem muitas histórias, passaram muitas pessoas ali, né? Quantas alegrias, quantas tristezas, Isso. né? Quantas vidas, histórias. Então eu gosto muito de piso, daquele piso surrado do boteco, daquela coisa com história. Tipo o piso para mim do Bar do Careca no Cachoeirinha, a coisa mais linda do mundo. Então eu acho que é isso, eu gosto de tirar uma foto ali do pé do piso. Então tem uma coisa da assim. história, das pessoas que passaram por ali, né? Do boêmio, assim, de uma Essa referência. coisa tem muito na Argentina, que a gente estava conversando. Isso. Muito, muito. O respeito à história, o cara entender que aquilo faz parte, né? De não ficar reformando à toa. Não sou contra reformar o boteco, fazer um negócio, mas eu acho que tem que ser dentro da característica dele. As pessoas têm que entender isso também, sabe? Uhum. Muitas vezes o boteco é interessante, muitas vezes você chega no boteco, o próprio dono tem meio que vergonha do boteco, você fala, que isso, o lugar Verdade, é ele sai maravilhoso. limpando, tentando arrumar as coisas, né? Se Tem você chega vergonha com... do que ele serve, da com a- comida, isso. que é uma comida simples. Muitas vezes ele tem uma pérola ali, sabe? Então, assim, e é um lugar que a vida toda sofreu muito preconceito, né? Essa coisa do boteco. Uhum. O Nenel, como é que você descobre os botecos? Muita gente hoje em dia me manda, é muito legal, no Instagram principalmente, vai lá no meu bairro, tem um boteco tal, Lembrei de você, lembrei né? de você. Às vezes você vê a pessoa, o filho do dono do boteco, né? Isso acontece também. Aquele golpe, né? É aquele golpe, mas geralmente a galera manda. E eu também, eu gosto, se a gente está falando de andar a pé, eu acho que é um momento muito interessante de observar a cidade de uma outra forma. Tem uma portinha ali, você entra para ver o que é. Por exemplo, vindo para cá, pedi pro meu irmão que sabe mexer melhor nesses mapas, Google Maps, essas Isso. coisas, eu não sei mexer bem. Eu falei, olha ali perto do estúdio, onde é que tem um boteco? Aí ele me achou, falou, tem uma mercearia, eu esqueci o nome, Tá. mas não sei o quê. Aí depois daqui eu falei, vou dar uma investigada lá. Ou seja, já está trabalhando o tempo inteiro, o né, tempo cara? inteiro.
E o que você faz para se divertir, além do boteco? Vou no boteco. Não acredito, Nenel. O que diverte o Nenel que não é o boteco? Música, escutar música, ler. O que você tem escutado aí ultimamente? Escutar muito rock argentino, que eu tenho escutado, assim, sabe? Muito rock argentino. Acaba que eu gosto de ler, mas acaba que eu leio muito livro de gastronomia também. E acaba que eu sempre estou preso nisso de alguma forma. Uhum. Mas é o que eu gosto, coisas simples, assim, sabe? Sim. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Eu achei interessante porque outro dia a minha esposa, Beatriz, ela é dentista. A gente te acompanha, né? Eu mostro para ela de vez em quando. E ela ficou assim, preocupada, assim, falou, nossa, cara, ele tem que cuidar da saúde dele. Aí hoje, ao montar o roteiro, o nosso diretor, o Leandro Neves, ele colocou uma pergunta assim, pergunta para ele como é que ele cuida da saúde dele. E eu queria saber disso, né, Nenel? Como é que anda o colesterol? Como é que é isso? Não sei. Quando você não vai no médico, você não sabe o que você tem, sabe? Mas é uma coisa que a Débora, minha esposa, né, obviamente fala, né, vai lá, minha psicóloga, eu vou ter que fazer terapia, ela tá falando, então acho que vai acabar que eu vou cair aí numa academia uma hora dessa, sabe? Fazer uma musculação e tal, tô próximo disso. Mas eu sou um cara que, assim, a comida no boteco, ando um bocado, faço muita coisa a pé, que eu acho que se eu não fizesse, né? Verdade. Poderia estar pior. Poderia estar pior. Mas acaba que, assim, o Elias é muito interessante. O boteco, eu já conversei com nutricionista e tal, não os nutricionistas mais radicais, mas, assim, eu acho que a comida no boteco é uma comida saudável. Claro que exagera-se ali um pouco na gordura, às vezes, é inegável. Mas o boteco é um lugar que ainda entra pouca comida ultraprocessada, né? Verdade. Usa-se muita comida fresca. Então o cara vai fazer uma almôndega, ele faz do zero, ele faz o molho de tomate dele. Então eu acho que de alguma forma no boteco não se come tão mal no sentido de saúde, assim, né? Sim. O PF é uma coisa... A Rita Lobo fala, perfeito, né? Perfeito, cara. Claro, perfeito. O PF acaba que exagera um pouco, muitas vezes também no carboidrato, é um macarrão com arroz, com arroz, tal, não sei o quê. Mas no geral é um arroz com feijão, uma carne, uma verdura refogada. Aqui em Belo Horizonte é muito legal essa tradição, aqui em Minas, né, da verdura refogada. Então eu acho que assim, é isso. Você preocupa com a sua saúde? Sim, me preocupo. Me preocupo e eu acho que eu já passei dos 40, agora é uma coisa que eu tenho que pensar com mais carinho, né? Mas é isso, assim. Tem gente que fala assim, beber e tomar água para ajudar. Você é dessa turma, assim? Eu tenho feito o seguinte, a gente esquece, né? Vamos ser sinceros, a gente toma uma água. Então, assim, já sair de casa calibrado na água. Dá uma hidratada boa, sabe? E eu acho que comer é sempre bom, assim. Até que eu falo assim, tenta não beber muito sem comer uma coisinha, sabe? Beliscar, sempre pôr um salzinho na boca é sempre importante. Sim. Eu também vi que você, na Argentina, você foi num campo de futebol. Fui, adoro. Qual o campo foi você foi? O Racing. O Racing. Eu fiquei impressionado com lotado, né, cara? Lotado. Mesmo com crise, Sim. lotado. E aí você teve ali uma sacada assim, vou comer a comida de estádio. Como é que foi isso aí? Foi muito legal. Assim, já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, essa coisa de comida de estádio. Em 2020, aconteceu uma coisa muito legal. A Federação Mineira de Futebol me ligou e uniu assim, uma coisa que eu já queria fazer. Falou, né, vamos fazer um programa. Tá até no meu Instagram. Quem descer lá a barra e chegar lá embaixo, em 2020, vai ver. Era um programa chamado Rango no Mineiro, em que eu visitei, era para visitar os 10 estádios do Campeonato Mineiro. Mostrar o que tem dentro do estádio e fora. Então aí já foi uma grande experiência. Infelizmente nós só conseguimos fazer 7 porque veio a pandemia. Aí eu estive lá agora, na Argentina e tal. Fui na Colômbia, fui no jogo do Milionários, lá de Bogotá. Fui no Alçapão do Bonfim, que para mim é o maior estádio do mundo, aqui em Nova Lima. Sensacional. Você bebe uma cervejinha ali no Alambrado, vendo o jogo, xingando o bandeirinha. Isso, exatamente. Então, assim, eu gosto muito de futebol e eu gosto muito dessa coisa de comida de estádio, que infelizmente dentro do estádio hoje não se acha coisa legal. O legal é fora do estádio. Na Argentina é sensacional, aquelas parrilhas na rua. Então, você comeu um sanduíche lá dentro também? Lá dentro foi um cachorro-quente, mas bem mais ou menos. Bem mais ou menos, mas lá fora tem os choripãs, os caras vendendo sanduíche de salamin com queijo, sabe, segurando uma cesta. É maravilhoso isso, assim. Na Colômbia, dentro do estádio vende leitão. Dentro do estádio? Leitão assado? Leitão. Que é uma comida muito típica de lá, chama la lechona, né? É o leitão misturado. Eles abrem o leitão, tiram a carne, misturam com arroz e ervilha,
uma ervilha diferente deles, mais escura assim, e coloca tudo dentro do leitão. É muito gostoso. Delícia, hein, cara? É, muito gostoso. E dentro do estádio eles vendem o leitão. E fora tem tem um lugar especial para essa comida, que são os piqueteadeiros, que são lugares que vendem as picadas, só que as picadas para eles na Colômbia são carnes, geralmente vísceras de porco. Qualquer coisa do porco que você imaginar. Isso. Tá vendendo, mas também tem carne de boi, então é muito legal isso fora do estádio, sabe? E aqui em BH também, aqui no Brasil hoje, eu acho que a comida boa é fora do estádio, né? Infelizmente A se culpa é da perdeu. FIFA? Ah, eu acho que é o tal do padrão FIFA que já tirou a geral do povo. Não, quando chegou no tropeiro, eu falei, pelo amor de Deus, tropeiro padrão FIFA? Não, o sola de sapato, bife sola de sapato não passa mais na hora, que graça que tem. E o ovo, E o o zoiudo que você fura e não sai nada. Não sai nada. É né? duro, né? E teve uma época que tava vindo de São Paulo ainda, você Eu lembra? não que acredito, é mesmo? Deu um reboliço danado, agora se faz o rango lá no Mineirão e tal, mas eles... E aí entra a coisa, ô Elias, que eu sempre falo da vigilância sanitária, que tem regras esdrúxulas, né? Sou super a favor, é óbvio que tem que ter uma vigilância, tem que ter um cuidado, mas eles, eu estive conversando mesmo com a galera as cozinheiras e tal, elas mesmas reclamam que eles exigem coisas fora do normal. O tropeiro ele tem que ficar dentro de uma estufa a não sei quantos graus, aquele negócio vai ressecando a comida, acaba com a comida. É, porque você falou no início, né? A gente conversando, tem uma técnica de fazer a comida. Sim. E o tropeiro tem uma técnica. É, mesmo, não, né? e ninguém nunca conheceu uma pessoa que passou mal com o tropeiro do Mineirão, que teve não sei o quê. Você vai no bar da sua confiança. E perdeu-se aquele charme também da chapa, né? Na frente, aquela cor, aquela vibração. Não, o cheiro, né? O Que cheiro. atrai também, né? É, hoje em dia parece um shopping center com a comida embalada, um hambúrguer, sabe? É. Tá muito sem graça. Uhum. Gourmetizou muito, até o boteco tá gourmetizando. Tá, eu acho que tá. Ainda há salvação. Mas a própria ideia da pimenta biquinho que a gente brincou é uma ideia de gourmetização. Assim, eu vou jogar pimenta biquinho, que eu vou dar um toque de chefe, entre aspas e tal. Vai ficar mais bonito o meu prato. Vou cobrar mais caro. Vou cobrar mais caro, né? Então, tem muita coisa que acontece, que eu acho coisas bobas que acontecem, mas tem muito lugar ainda que segura a onda com dignidade. Muito bom. Tem boteco de esquerda, boteco de direita? Tem, mas no meu trabalho, assim, Não, eu você sei que em observa, todos, você eu observa observo. isso? Não, tem. Cara, donos de boteco, a maioria é de direita. Uhum. Sim, mais tradicional, conservador. Mais tradicional, conservador e tal. Mas o cliente pode ser de esquerda que ele vai... Essa semana eu estive no bar do Lili, a Mercearia do Lili. lá com o Dias, né? Que não é o Lili, que chamam de Lili. O Dias falou, tem que ser a política aqui, tá? Tem que ganhar meu dinheiro. Né? E com qualquer um e tal. Então tem isso, tem muito dono de boteco também se fica na dele, né? Para não perder cliente. Sim, tem a coisa do futebol também, né? Você já viu confusão por causa de futebol em boteco? Já né? vi. Mas eu acho que a confusão acaba que acontece menos do que a gente imagina, né? Na hora que chega um cara mais alterado, já chega já separa, já tira. Eu acho interessante essas coisas de frases em boteco, né? Tem uns cartazes assim, proibido ouvir rádio. Porque o radinho chega antes da TV, né? Isso acontecia muito. O Luizinho lá do Bar do João, ele ficava pé da vida quando alguém gritava antes do gol e tal. Então é proibido mesmo. Legal. O Nenel, qual que é o futuro do boteco, assim, para você? Nossa, eu tenho muito medo. De acabar? Eu acho que muitos aí maravilhosos estão acabando. Vão acabar. Quando o patriarca ali ou a matriarca for embora. Porque é muito legal, o boteco deu oportunidade dessas pessoas, muitos botecos, de criar os filhos, de colocar numa faculdade. Isso é maravilhoso, né? De dar uma condição que eles não tiveram quando eram mais novos e tal. Por outro lado, é uma garantia de que isso vai morrer, né? Porque por exemplo, há pouco morreu o seu Julinho lá da Pizzaria Balaios, olha que nome lindo. Balaios. Né? E aí vai fechar a pizzaria? Provavelmente, né? Os filhos fazem outras coisas e tal, uma pizzaria no Santa Efigênia. Lembrava Buenos Aires, uma coisa que eu adoro, aquela decadência bonita, sabe, lá dentro e tal. Então acho que a gente vai perder nos próximos 10 anos, assim, muita coisa. E ser dono de boteco é complicado, Muito, né? não é fácil. Você fica escravo do negócio, Fica né? escravo. Uma coisa que eu observo assim, nesses últimos anos, eles comentam muito. Muitos têm problema de varize, problema nas pernas, de ficar em pé muito tempo. Muitos já estão andando de forma... Não tem sábado, não tem domingo, Não tem né? sábado, não tem domingo. Aí o que você falou, prisão de porta aberta.
Só que ao contrário, né? Eu vi um dono de um bar carioca falar que como é que é quando você está de prisão, aquela que você dorme na cadeia. Ah, tá, que você é liberado, né? Semi-aberto. Semi-aberto. Quando você está no semi-aberto, ele sai para trabalhar e dorme na cadeia. Ele brinca que o dele é o contrário, ele só vai para casa só que é para dormir. Então assim, mas ele não vive, ele vive no boteco. Então é uma Isso coisa também muito difícil realmente. não atrai muita turma mais jovem. Não atrai e é o que muita gente fala assim, Nenel, você não vai ter um boteco um dia? Eu já quis, mas hoje eu vejo que assim, não é porque a gente gosta de boteco que você vai ser um bom dono de boteco, né? Concordo demais. É uma coisa muito diferente, uma coisa, você tem que gostar daquilo, abrir mão de várias coisas. O dono do boteco ele tem uma postura, né? É interessante a gente notar isso, né? Eu gosto de dono mal-humorado. Mal-humorado? Por quê? Na verdade, assim, claro que eu brinco, a gente escreve sobre isso e tal, tem muito... algumas coisas, assim, eu acho que alguns botecos, dependendo da região, da cidade que ele está, o cara realmente tem que criar uma casca, né? Dependendo das pessoas que vão lá, para impor respeito mesmo, assim. Mulher, principalmente dona de boteco, tem muitas que têm uma postura muito firme. Isso. E precisam ter, né? Uhum. Porque para um cara que só tem uma brincadeirinha de mau gosto, alguma coisa. Ou a pessoa que não quer pagar, né? A pessoa que não quer pagar. Hora de fechar também, meu chapa, bora, né? E acaba que vira folclórico também alguns, né? Que são muito mal-humorados. Quem que é um mal-humorado aí que você acha interessante? Um mal-humorado divertido? Um mal-humorado divertido? Pô, agora... Nossa... Meio clássico, assim, Poxa, o Tássio do Chique Tássio, Chique Tássio, homem maravilhoso. Tássio tem um boteco há mais de 50 anos. Melhor filé com fritas do mundo. Que eu acho uma comida assim que no boteco é uma comida meio sem graça, pode ser, mas o dele é filé de verdade, muito macio, cortado grandão, com um pouquinho de cebola e batata frita de verdade, né? Daquelas... É um trem de louco o filé com fritas do Tássio, de louco. O Tássio é esse cara, mal-humoradão e tal. Cara de poucos amigos. Mas tem um coração gigante, assim, né? Mas é esse cara, assim. O irmão dele também, o Wilson, que tem um bar na Lagoinha e tal. Mas... E eu acho que tem que respeitar, né? Se você não quiser, você não vai. Mas às vezes eu posto no Instagram umas coisas, assim, aí a galera comenta assim, eu nem respondo, né? Mas a galera comenta assim, pô, mas o humor desse cara, hein? Eu já vi isso. Se tá acontecendo, se tá sendo bem servido, pra mim pouco importa, assim. Sorrisinho demais também, às vezes não adianta. Me engana, né? Sabe? O Nenel... Só mais uma coisa, só desculpa te interromper. Não. Pode reparar que o dono de boteco mal-humorado tem um boteco bom, ele se garante. Ele Boa não precisa dica ficar de agora. sorrisinho, o cara fica dando tapinha nas costas de sorrisinho é porque ele quer te ganhar por outras coisas, te enganar, ser o cara legalzão. O cara mal-humorado, ele tem certeza que o boteco dele é bom. Você pode entrar, boteco de dono mal-humorado é bom. Isso, ele confia no taco dele, confia no taco dele. Isso, boa, legal, Nenel. Música em boteco, você gosta? Não. Apesar de eu ser músico, eu não sou muito fã de boteco com música ao vivo, essas coisas. Claro que eu respeito demais, o músico tem que trabalhar, mas é gosto meu, assim. Sim. Inclusive eu gosto de boteco silencioso, que não tem nem música ambiente, assim. Televisão, então, nem se fala. Você não gosta de televisão no boteco? Não. Porque ele te puxa também, né? E geralmente está passando um VT do Campeonato Alemão da 4ª Divisão. Não vai te acrescentar nada, e você está lá olhando na hora que você vê. Assim. Ou um jornal sem som, que também não adianta nada. Disso, você fica né? mais curioso, você fala, uai, o que aconteceu? Então, assim, e um bar que é maravilhoso, que é assim, não tem música, não tem televisão, é o bar do Toninho, na Serra, que é um árabe padrão mundial, assim, é incrível. É interessante você falar isso da música, porque muitos músicos reclamam também. Para eles não é um ambiente legal também, inclusive para mostrar o trabalho deles, né? Eles ficam um pouco incomodados, assim. Eu já vi vários movimentos, assim, de músicos que... porque você precisa de uma condição técnica também, né? Você quer mostrar o seu trabalho, a pessoa vai para você ouvir cover. Então, é uma relação meio conturbada, né? E a pessoa muitas vezes não está lá para ver, é diferente de uma casa de show, né? A pessoa está de costas para você, ninguém bate palma, fica aquele clima... Belo Horizonte já teve mais isso, né? Hoje tem menos, né? Essa coisa de músico de boteco Já ali, teve né? muito mais, né? Tô tentando lembrar, Emerson Nogueira era que... Emerson Nogueira, ele é de Divinópolis, se eu não me engano. Que lançou... Não, Emerson... Ele tinha uma coleção de música de boteco, assim. Ele fazia shows, né? Então, eu achava assim, interessante como é que o cara consegue... se realizar como músico, fazendo cover o tempo inteiro e assumindo música de boteco. Que é uma coisa que ninguém vai para te ver. Não, ninguém vai. Eu acho até uma falta de respeito, assim. Porque o certeza. ambiente não é para aquilo. O ambiente não é para aquilo, fica uma coisa estranha para o músico,
Pro público fica todo mundo meio assim, sem graça, né? Meio constrangido, assim. Boa. O Nenel, agora você é empresário também, né? Como é que é essa coisa de empreendedor, ter a sua cerveja? Pô, empresário, você se chique agora. Não, pra mim é muito legal essa coisa da cerveja, em parceria com a Bruder, que é de Ipatinga, então é uma cervejaria mineira, muito legal, que tem um pensamento... ela tem vários rótulos, eu assino um dos rótulos, que é a Bruder Baixa Gastronomia. Ela foi criada em 2019, em 2023 saiu em versão latão, que eu acho que é super popular, essa coisa do latão. Mais leve, né? É uma cerveja leve, não é artesanal, não é isso? É muito leve uma cerveja, mas feita com aquele cuidado do artesanal, de uma fábrica menor, né? É muito boa. É muito gostosa, assim, uma cerveja para quem... Quando a gente criou a concepção, a receita é do Patrício, né, que é o mestre cervejeiro, mas a concepção foi minha. Falei assim, vamos fazer uma cerveja, porque ele vê assim, pô, Nenel, você gosta de bacon, vamos fazer uma cerveja defumada e tal. O mestre cervejeiro é muito criativo, né? Ele quer... Eu falei, Patrício, não, vamos fazer uma cerveja de boteco. Porque eu gosto de cerveja leve, o botequeiro gosta de ficar horas ali sentado, conversando, tomando uma cervejinha, então tem que ser uma cerveja leve. Não adianta ser aquela IPA pesadona, que você toma um copo e já tá bom. Essa sua sacada foi muito legal. Então é uma cerveja Porque ela é diferente, né? Porque a maioria de cervejas agora, elas são muito pesadas. Muito né? pesadas. Então a gente foi meio que na contramão de fazer uma cerveja levinha, com cuidado, feita com muito carinho. Ela é uma puro malte, né? E aí os caras me pegaram na surpresa que ela é 0 açúcar e 0 carboidrato. Que agora, eu não sei te dizer tecnicamente, né? Porque o açúcar vira carboidrato, né? Sim. Mas eles conseguiram quebrar. Eu saí, não te conto, eu saí na revista Boa Forma por causa da cerveja sem carboidrato. Não eu, né? Mas a minha fotinha. Não, tem que sair. Nossa, aí eu tenho orgulho de falar, vocês falam que eu não faço exercício, você já saiu na revista Boa Forma? Parabéns, cara. Muito legal. E é muito legal a cerveja aí para quem quiser experimentar, tá nos melhores supermercados. Isso, muito bom. Nenel, camisas. Onde é que você arruma suas camisas? Eu cheguei a ter com a Débora me ajudando, minha esposa, a ter uma marca, uma né? marca Chamada Estufa, em homenagem às estufas de boteco e tal. Só que veio a pandemia e ficou difícil, a gente fechou. Mas com essas camisas, essas aqui, onde eu vou, eu acho. Cara, você adora camisa de botão, eu também gosto. Adoro, mas isso aqui foi uma técnica que eu sempre fui magro, a vida toda. Com exceção ali de uma parte entre os 11 e os 12 anos de idade. Mas aí eu comecei a engordar, porque esse trabalho não dá para negar. Quem trabalha com gastronomia, e a camisa florida é uma sacada do gordo. Né? Ela meio que, a pessoa não repara tanto na sua barriga, repara, que camisa bonita. Camisa bonita, tal, isso. Né? Não fica aquela coisa do barrigão da camisa Hering, assim e tal, né? E aí foi uma sacada, eu adorei essa coisa do colorido. Eu acho que falta muito colorido no mundo hoje, né? Você vê na rua, os carros não são mais coloridos igual antigamente, é tudo preto, prata, né? Branco. E aí é meio que minha forma, assim, eu acho que tem muito a ver com a alegria do boteco. Muito bom. Nenel, pensando no final aqui para a gente caminhar, eu gosto sempre de pensar assim, da pessoa, nós todos vamos viver mais do que os nossos pais, né? A gente tem muitos idosos, está aumentando a nossa faixa etária e nós vamos viver mais tempo. O boteco é um lugar amigo para a pessoa idosa? Eu acho que sim. A gente vê muito idoso no boteco, justamente aquela coisa que a gente falou, muito idoso que... a família não visita tanto, ou aquela coisa, o cara... E ali é meio que o porto seguro dele. Eu vejo muito idoso em boteco. Inclusive, tem botecos que são basicamente frequentados por idosos. O Bar do Peru, o Tonel da Pinga, que é um dos lugares mais lindos do mundo, que fica ali atrás da Igreja da Boa Viagem, que tem um azulejo azul, é um bar antigo, é uma portinha. Ali, ele abre 8 horas da manhã e fecha às 8 da noite. É do lado do... Tem um negócio... Tem uma sorveteria, um sacolão. Um sacolão, isso mesmo. Ali é um espetáculo, então é a velha guarda também. Mas dá esse medo, né? Essa turma vai morrer, espero que não agora, que dure, mas assim, na hora que passa, será que o público vai renovar? Então tem botecos que a gente sabe assim que às vezes pode ser que não durem tanto. Como é que você quer chegar aos 70, 80 anos? Indo no boteco. Sempre tá ali no balcão, comendo uma coisinha, tomando uma cerveja, trocando uma ideia, me divertindo. É um lugar que eu me divirto, assim. Legal demais, muito bom. Obrigado, viu, Nenel? Pô, que papo. Muito obrigado, adorei. Instagram, como é que a gente te encontra? Tô no Instagram e no TikTok. Que é isso, tem que ser meio moderno também, né? Caramba, e você faz dancinha no TikTok Não, também? sem dancinha no TikTok. Então vai lá e curte, porque é mais difícil fazer sucesso sem dancinha. É só procurar por Baixa Gastronomia em qualquer um deles. E na Rádio 98, né? Na que Rádio tá pro 98. mundo inteiro também. Tamo né? lá.
Muito legal. Parabéns, viu, Nenel? Obrigado. Obrigado, Honrado em ser querido. entrevistado por você. Ah, que isso, eu que fico com um prazer enorme, Valeu cara. Já demais. queria há muito tempo, tá Pô, bom? vamos que vamos, sucesso. Muito bom. Bom, terminamos aí o nosso papo com Elias, né? Na verdade, a gente não terminou, né? A gente só abriu aqui horizontes com a participação desse queridíssimo Nenel, né? O Daniel Neto. Baixa Gastronomia, é papo altíssimo nível, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei.